Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, todos os seus entes queridos, principalmente você, trazendo para você saúde, saúde espiritual, saúde física, saúde mental, ok? Emocional. Cristo vive, isso é real. Cristo homem está no santuário, no santíssimo do santuário celestial, fazendo juízo investigativo. Ele está lá no santíssimo dos santos, esperando que você se converta e saia da grande Babilônia, da confusão religiosa que existe no mundo, da grande confusão teológica que existe no mundo. A grande confusão teológica que existe no mundo é em relação ao amor de Deus, e foi por causa desse amor, por causa dessa lei que ele morreu na cruz, porque os líderes judeus penduraram-no na cruz. É a lei do amor, a lei da liberdade. Cristo, ele ensinou-nos a amar os nossos inimigos, ou seja, os nossos irmãos, o nosso próximo. Quando ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando de todos, amigos e inimigos. Da nossa mesma religião ou da outra religião, não importa. E tem muitas religiões fracionadas dentro do cristianismo, tá? Dentro do cristianismo existe o catolicismo, existe o adventismo, o batista, o presbiteriano, o assembleano, né? Os neopentecostais, existe os testemunhas de Jeová, existe os mormons, sabe? E os adventistas do sétimo dia, que muitos dos próprios cristãos estão chamando de movimento sectário. Sectarismo. Não é um movimento sectário, pelo contrário, é um movimento de reforma cristã, da volta de nós obedecermos aos mandamentos de Deus, porque lá no Apocalipse está escrito que os restantes, os descendentes da mulher, a igreja, seria aqueles que obedeceriam, guardariam os mandamentos de Deus e teriam testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. E esse povo adventista, que o movimento cristão está chamando de sectário, como no princípio os fariseus chamaram os cristãos de seita, entendeu? É o povo que compreende a palavra de Deus, que compreende as profecias, que estuda as profecias, que examina as escrituras segundo o conselho do Cristo. Cristo disse, se vós julgais, examinai as escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E quando ele falou para eles examinarem as escrituras, ele estava falando do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que é a mesma aliança, ele só renovou a aliança. Cristo faz uma nova aliança conosco, a aliança de que nós sejamos muito mais rigorosos em obedecermos a lei, não adulterarmos, honrarmos nosso pai, a nossa mãe, entendeu? Não temos pensamentos maléficos a respeito de homens e mulheres. Quando ele fala não adulterar, não é só adulterar fisicamente, também na mente, no coração. Ele foi muito mais rigoroso do que Moisés, do que a lei de Moisés, Jesus. E ele disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio cumpri-la. E ele cumpriu nele. Ele falou, segue-me, segue agora meu exemplo. Segue-me, né? Porque vós encontrareis em mim descanso para as vossas almas. Então, quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus e vivemos como Jesus viveu, amarmos como Jesus amou, né? Sentirmos como Jesus sentiu, como diz a letra do Padre Zezinho, nós seremos diferentes. Não ficaremos mais julgando uns aos outros, entendeu? Nós nos amaremos, nós nos uniremos num só corpo, com uma só cabeça, que não é o Papa, é Cristo. A cabeça não é o Papa, a cabeça da Igreja de Deus é Cristo, é o Espírito Santo, é Cristo. E o único representante de Cristo na terra é o Espírito Santo. Jesus falou que vos enviarei o Consolador que é o Espírito Santo. Então Deus quem representa Deus na terra hoje em dia é o Espírito Santo de Deus. Não é o Papa, não é o pastor da Adventista, não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo pede para todos os cristãos se unirem em favor do amor ao próximo. Não importa se esse próximo é seu amigo ou seu inimigo. Ame a todos. Ele deu um maior exemplo na cruz, quando ele perdoou a todos, a seus algozes, aqueles que estavam matando, destruindo o seu corpo, levando-o à morte. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, que nós deixemos de ser ignorantes em relação a movimentos de igrejas, de denominações religiosas, sabe? Dessa Babilônia que se transformou esse mundo todo, essa Babilônia teológica, essa confusão teológica. Paremos de nos acusar uns aos outros e nos amemos de verdade, seguindo o exemplo e os ensinamentos de Jesus.
Jesus nos ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo. E João vai mais além. João diz assim, se você amar somente o próximo, amar o seu próximo como a ti mesmo, você estará cumprindo toda a lei. E a lei de Deus é clara quando ela diz, na questão lá da guarda do dia de Deus. O dia de Deus não é o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Cristo não deixou nenhuma ordem depois da ressurreição para que se mudasse a lei de Deus. A lei de Deus é taxativa quando diz que o sétimo dia é o dia do Senhor, é o dia de descanso. Isso foi no Velho Testamento, isso foi no Novo Testamento, porque as mulheres guardaram os mandamentos, né? Jesus não deixou nenhuma ordem. Depois Paulo guardou esse mandamento, Paulo continuou guardando o sábado, e todos os demais teólogos e cristãos da igreja nascente também guardou os mandamentos de Deus. Então paremos de ser hipócritas e paremos de ser movimento sectarista, seguindo os anseios e desejos de Roma. Na verdade, Roma guarda o primeiro dia, porque o primeiro dia era o dia da adoração ao sol, ao deus Mitra, ao deus de Constantino, que foi o primeiro papa. O movimento césaro-papista começou com Constantino, tá? Que uniu o poder político com o poder religioso, ok? Então vamos estudar um pouquinho. Quem está falando aqui é um professor de História e Filosofia. Então vamos estudar um pouquinho mais a história eclesiástica, a história do povo de Deus, a história do Velho Testamento e do Novo Testamento, entendeu? E da igreja nascente depois de Paulo, depois de Cristo, para que nós compreendamos verdadeiramente as verdades proféticas para os dias de hoje. Nós precisamos ser mais escatológicos e proféticos. Está se avizinhando aí uma grande perseguição. E essa perseguição vai ser contra o povo de Deus, contra os cristãos puristas, os cristãos que têm o amor à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia ensina, o que a história verdadeiramente ensina. Ok? Então paremos de nos agredir enquanto cristãos nesse santo dia, né, do dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo e a garantia da nossa salvação da nossa vida. Paremos de nos agredir e vamos nos voltar uns para com os outros e vamos nos amar verdadeiramente uns aos outros. Cristo espera que nós nos amemos, estejamos unidos para pregar o Evangelho eterno a todas as raças, a todas as ilhas, a todas as nações, a todas as pessoas do mundo todo, todas as etnias. E paremos de nos conflitarmos e levemos as pessoas aos pés do Salvador Jesus, porque Ele está retornando, Ele voltará e isso é certo. E as coisas que estão acontecendo no mundo físico, no mundo espiritual e no mundo político e econômico atualmente, nos levam a acreditar de que a próxima vinda de Cristo está muito pertinho. Cristo está retornando, está voltando, e está na hora de toda a humanidade se converter ao Cristo, porque quando Ele sair do Santíssimo do Santuário Celestial, a porta da graça terá se fechado, e aí acontecerá as 7 últimas pragas, os 7 últimos flagelos, né? Uma semana só, uma semana. Então, que nós nos voltemos para Cristo, nós aprendamos a nos amarmos verdadeiramente uns aos outros, e paremos de nos condenarmos, sabe? Um acusando o outro. Isso é muito feio, isso é muito triste no meio dos cristãos. Cristo quer que nós nos amemos, nos compreendamos e o aceitemos como nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Criador. E a lei que lembra-nos disso, de que Ele é o Criador, é o 4º mandamento da lei de Deus. Tá? Os 10 mandamentos estão em vigência e permanecerão em vigência para todo sempre, porque é o princípio do caráter de Deus.